Educativa, a M630 está apresentando Chá com Pimenta. Educativa Entrevista. São 2 horas e 34 minutos. Quero agradecer a você por ter escolhido a Paraná Educativa para ser a sua companhia nessa tarde de segunda-feira. Tarde quente aqui na capital paranaense. Termômetro marcando agora 26 graus aqui no bairro das Mercês. Hoje, segunda-feira, dia 20 de janeiro de 2020. São 2 horas e 34 minutos. E a rotina diária, caótica, não é? Cheia de demandas e aquele monte de informações vindo de todos os lados, colabora muito para criar indivíduos cada vez mais ansiosos. Está cada vez mais comum a gente perceber na nossa sociedade os sintomas de ansiedade. Aquele medo irracional, aquela fobia, aquele pânico, né? Insegurança, preocupação em excesso. Além do impacto psicológico, a ansiedade ainda gera muitos sintomas físicos, né? Tremores, falta de ar, dor no peito, taquicardia. De acordo com um documento publicado pela OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, esse documento publicado em 2017, a ansiedade atinge 264 milhões de indivíduos ao redor do mundo, sendo que destes, 18 milhões são brasileiros. Para bater um papo com a gente sobre esse assunto, a gente recebe aqui no Chá com Pimenta a psicóloga especialista em psicologia da saúde e hospitalar, a Beatriz Viana Gurgel. Beatriz, boa tarde, muito obrigado pela gentileza de atender o convite da nossa produção para bater esse papo com os nossos ouvintes. Boa tarde, eu agradeço pelo convite, muito bom estar aqui para falar sobre esse assunto tão importante nesse século, né? Pois é um mal que está atingindo aí muita gente, né? Muita 264 gente. Milhões de pessoas no mundo inteiro sofrendo de ansiedade, né? O que é a ansiedade, Beatriz? Ansiedade é um estado emocional natural, assim como a tristeza, a raiva, a alegria, a gente já nasce predisposto a ter ansiedade. E ela vem nos preparar para algo que está no futuro. Então, se eu tenho uma situação, algum evento no meu futuro, a ansiedade vem bater na nossa porta para ver se nós estamos preparados para isso, para passar por aquele evento. Então, a ansiedade a gente pode considerar, por exemplo, aquelas pessoas que no domingo à tarde, quando estão assistindo o Faustão, já fica deprimida de lembrar que tem que trabalhar na segunda-feira. Isso é ansiedade? Pode ser, porque ela sabe que vai ter que passar por aquele evento e como ela vai passar por aquilo de novo. Né? Por exemplo, a primeira vez que o Alex fez uma transmissão na rádio, ele sentiu ansiedade? Sempre, até hoje sinto. Até hoje sente, pois é. Então, essa é a ansiedade, né? Principalmente quando você nunca fez algo, né? Nunca dei uma entrevista, nunca fiz uma transmissão. Então, se é algo desconhecido, traz mais essa ansiedade. E tem tipo de ansiedade diferente ou a ansiedade é um só? Tem a ansiedade que eu chamo e muitos chamam de ansiedade natural e ansiedade patológica. A ansiedade natural é aquela que é saudável para nós. É aquela ansiedade que vai justamente nos preparar para esse futuro. Né? Se eu vou viajar, vou fazer uma entrevista, como eu posso me preparar para passar por isso de forma que eu não me prejudique? A ansiedade patológica, ou seja, aquela que vai necessitar um tratamento, é aquela que gera sofrimento. Então, aquela ansiedade onde eu tenho preocupação com o futuro de forma negativa e eu não consigo viver o meu presente de forma saudável. Então, ela gera um sofrimento e gera prejuízo na nossa vida necessitando de tratamento. Então, tem realmente diferenças então, de ansiedade. E como é que a pessoa vai descobrir que ela está com problema realmente de ansiedade? Porque tem pessoas, como você disse, que são ansiosas naturalmente, já faz parte do DNA humano. Mas a partir de que ponto a ansiedade deve ser tratada? A partir do ponto que justamente prejudica a sua vida. Começou a prejudicar a sua vida, começou a paralisar. Eu comecei a paralisar, a não ter mais movimento, a não ter mais atitude e ação. É o momento de eu procurar ajuda. Lá na clínica onde eu atendo, no ITC, a gente recebe muitas demandas, bate recorde, né, de queixas e demandas, onde a ansiedade paralisa pessoas em projetos, em viagens, tudo que em relação ao futuro eu deixo de fazer por conta do que eu não sei o que vai ser. Né? E a ansiedade vem justamente nessa incerteza, é uma ameaça no futuro. E tem diferença? Homem é mais ansioso que mulher, mulher é mais ansiosa que homem? Tem diferença de sexo? As evidências apontam que a mulher ela tem um índice maior de ansiedade
justamente pelas cobranças, pelos papéis que são exercidos, né, muitas tarefas, como você mesmo citou no texto aí, muitas informações, é uma avalanche de tarefas e informações. Então acaba sendo o índice maior em mulheres. A mulher acaba sendo sobrecarregada diariamente. Exato. A gente acompanha sempre isso, a gente sabe que o mundo atual transformou a mulher nessa máquina de produzir. Não é que a mulher tem que cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar do marido e ainda trabalhar fora. Não é? E cuidar dela, né? E cuidar dela, ainda tem que Exato. sobrar um tempo para se cuidar Claro. ainda. Então isso aí pode aumentar muito a ansiedade. Pode, muito. E criança? Criança também tem ansiedade? Sim, a gente tem muito diagnóstico em crianças, também pela cobrança de exercer papéis de pessoas externas, né, pela cobrança de desenvolver um papel familiar. E acaba gerando uma ansiedade no que eu vou ser, né, quem eu vou ser no futuro. Muitas cobranças do que eu vou fazer na minha vida, enfim, mas é muito mais de papéis externos em cima daquela criança. E como é que a criança deve lidar com isso aí, Beatriz? Primeira coisa é iniciar tratamento, né? A criança em si, ela não vai perceber que ela está com aquilo, ela está em desenvolvimento. A pessoa ao redor dela, os pais, cuidadores, enfim, precisam estar atentos e perceber que ela está começando a ter prejuízos, às vezes escolares, às vezes tem muitas crianças que se mudam, né? Muitas famílias que se mudam de estado para outro, e com essa mudança de escola, mudança de rotina repentina, tudo isso pode causar essa ansiedade. Então, iniciar um tratamento é o primeiro passo. São 2h40. A gente está recebendo aqui no estúdio a Beatriz Viana Gurgel. Ela que é psicóloga, especialista em psicologia da saúde hospitalar, está conversando com a gente a respeito de ansiedade. Beatriz, a gente pode considerar a ansiedade uma doença? Ansiedade, por ser um estado emocional natural, ela não é uma doença. Tanto que eu falo que ela não tem cura. Porque a gente não pode curar tristeza, raiva, alegria. Sempre vai ter, né? Sempre vai ter. Então, o que tem é controle e tratamento diante de uma ansiedade num nível exacerbado, num nível onde está prejudicando a minha vida. E essa questão que até a gente citou no começo aqui do nosso bate-papo, a respeito dos sintomas físicos. A ansiedade, quando não controlada, ela pode refletir também no corpo? Sim, com certeza. A nossa mente ela é muito fofoqueira, sabe, Alex? Então, assim, a nossa mente conta tudo pro corpo. Então, ela vai contar pro nosso corpo em forma dos sintomas. Os sintomas, eles vêm justamente quando eu interpreto uma situação como um perigo, como uma ameaça. Então, eu estou olhando para uma situação, seja ela um chefe, uma prova, uma entrevista, não importa. E eu identifico como perigo para mim, o meu corpo vai começar a disparar os sintomas. Taquicardia, sudorese, náusea, vômito, irritabilidade, memória fraca, respiração ofegante. Chega a perder o sono? Sim, causa insônia. Muitas pessoas têm relatos de estar com o sono prejudicado porque eu não consigo dormir diante de uma preocupação futura, né? E aí eu não consigo resolver aquela preocupação naquele momento. Então eu fico pensando, tentando arranjar uma solução para aquilo. Na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, a pessoa que é ansiosa, ela está se preocupando, ela está tendo aquela tensão desnecessária, porque depois, na hora que chega no momento, vê que não é nada daquilo. Tem alguma forma da pessoa já se autoeducar nessa questão? Sim. A primeira delas é o preparo, né? Eu posso dizer agora aqui. É a primeira vez que eu estou dando uma entrevista numa rádio. Eu nunca fiz isso. Então, me preparei antes. Eu procurei saber como que seria, né, qual o conceito que seria trazido. Apesar de saber do assunto, eu nunca fiz. Então, o preparo. Eu vou fazer uma entrevista de emprego, eu vou dar uma palestra. Eu nunca fiz isso. O que eu posso fazer? Ensaiar. Então, o preparo e ensaio é conhecer mais sobre aquilo que é desconhecido. É o primeiro deles. Respiração. É o que a gente chama de respiração diafragmática, que é você respirar pelo diafragma mesmo, bem devagar. Meditação e exercício físico, além do tratamento com especialistas indicados. Gostei dessas dicas aí da respiração. Realmente funciona. A gente estava comentando aqui fora do ar, eu já estou no rádio, já tem 20... Não vou falar o exato aqui para não revelar a idade, mas já tem mais de 2 décadas aí. E até hoje, sempre antes de entrar no ar, dá aquele frio na barriga. Então, para controlar isso aí, o que eu faço? Eu paro, sento, respiro fundo, tranquilo, calmo. Não resolve, mas alivia bastante. Alivia muito.
Porque, de forma bem sucinta, os nossos sintomas físicos são disparados pelo nosso sistema nervoso autônomo, simpático. Então, eu preciso ativar o parasimpático para poder aliviar. E a respiração é o que ativa o parasimpático. É o que vai dar esse alívio, essa calma, esse estar tudo bem, né? Você já sabe fazer isso e vai conseguir passar por isso de novo. E como é que é essa técnica aí da respiração? Tem como a gente exemplificar para os nossos ouvintes como é que é essa técnica da respiração? Para quem está ouvindo, colocar uma mão no peito e uma mão assim na barriga, né? Um pouco abaixo também do, assim, o estômago. Você vai respirar. Quando você respirar, essa mão que está abaixo tem que subir. Não é a mão que está acima, no coração, vamos dizer assim. Então, você infla a barriga com ar e quando você for expirar, você desincha a barriga. Então, eu sempre falo para alguns pacientes, para algumas pessoas, então, para quem está ouvindo, pode fazer assim, coloca um livro, coloca um cachorro em cima da barriga, eles têm que subir e descer. É basicamente isso, sabe? Legal essa dica, gostei muito, achei muito bacana, viu? Muito bacana. Eu estava fazendo errado, então, agora eu vou fazer certinho. São 2h44, a gente conversa com a Beatriz Viana Gurgel, ela que é psicóloga, especialista em psicologia da saúde e hospitalar, e a gente está falando sobre ansiedade. Bia, eu estou recebendo aqui pelo nosso WhatsApp perguntas. É da Renata Jabur, ela que é doutora em Educação e Sexualidade do Idoso, e pergunta o seguinte: o comportamento atual das mulheres vai refletir na terceira idade? Essa cultura ao corpo perfeito reflete diretamente no comportamento dessas mulheres que hoje não aceitam envelhecer? O medo de envelhecer a gente pode considerar uma ansiedade, não é? Porque é uma coisa que vai acontecer. Sim, inevitavelmente. E aí a gente quer ou postergar ou evitar o que é inevitável. Né? Existe a única forma de eu não envelhecer seria morrendo antes. Então não tem como. Eu vou passar por essa experiência. Agora, o que faz eu acreditar que essa experiência vai ser ruim? Será que as pessoas estão ao meu redor, eu estou tendo exemplos de pessoas que estão passando por uma velhice ruim, não saudável? Né? O que eu estou assistindo que está me trazendo essa informação de que eu tenho que ter um corpo perfeito, uma velhice perfeita? Né? Um corpo, uma idade de 60 com um corpo de 20. Não. Cada um vai passar, cada experiência é única e individual. Então, por mais que a gente olhe outros corpos, outras pessoas, a experiência ela vai ser única do envelhecimento. Você vai aprender com os erros dos outros. Se você está convivendo ali com um idoso que não está tendo uma boa qualidade de vida, vai ver como é que ele passou a fase adulta dele para chegar naquela fase com problemas, não é? Exato. E aí você consegue resolver. E quais atitudes eu posso ter para ter uma boa qualidade de vida? Primeiro, entender o que é qualidade de vida para mim. Para mim é ter saúde, praticar atividade física, me alimentar bem. Ok, então o que eu posso fazer isso na minha vida para atingir esse objetivo? Legal, legal. 2h46, agora tem mais perguntas aqui do WhatsApp. A Valquíria Bastos, de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, ela pergunta o seguinte: como a gente pode melhorar as nossas expectativas e também aquele chamado perfeccionismo para controlar melhor a ansiedade no trabalho e também no dia a dia? Certo. Expectativa é algo que também a gente não pode abolir da nossa vida. Tem gente que fala assim, não cria expectativa porque você vai lidar com o futuro e vai ver se vai ser bom ou não. A expectativa é natural que a gente crie. A gente espera se divertir numa viagem, num lugar que eu nunca conheci, mas ela tem que estar sempre coerente com a nossa realidade. Então, a minha realidade está num nível X, eu não posso colocar a minha expectativa acima desse nível. Né? Então, eu preciso ter cuidado com isso. Sobre o perfeccionismo, é bom entender o que ela tem de exigência no trabalho, né? O que faz ela exercer aquela profissão e como ela pode exercer da maneira melhor possível para ela e para ter um bom resultado, sem buscar a perfeição. Porque perfeccionismo, né, seria diferente de ser perfeito, algo que a gente nunca vai alcançar. Ou seja, o perfeccionismo nesse caso aí não é uma coisa boa. Se ela está tendo prejuízo na vida dela, se ela não está conseguindo, por exemplo, produzir o conteúdo dela, o trabalho dela, de forma com que ela consiga entregar dentro do prazo, de repente, que ela necessita, aí não. Porque ela está se cobrando demais. E a cobrança em cima de cobrança, ela vai trazer os sintomas de ansiedade, de frustração, decepção. E vai sentir fisicamente isso aí, né? Com certeza. Beatriz, existem pessoas que conseguem levar a vida na gaita. Tem muita gente que fala, não, eu não me preocupo com o dia de amanhã. Eu levo de boa, que do jeito que vier, o amanhã a Deus pertence e tal. E a gente sabe que, no fundo, não é bem assim. Quando pessoas dizem isso, elas estão dizendo do coração ou estão falando da boca para fora?
quero crer que elas estejam falando de uma forma que elas realmente acreditem no que elas estão dizendo. Eu acho um pouco difícil a gente viver à mercê do que vai acontecer sem se preocupar. A questão é, eu me preocupo com o amanhã, sim, me preocupo com o futuro, faço planejamentos, só que esse planejamento não pode prejudicar o meu hoje. Então, se eu vou fazer uma viagem, se eu vou fazer alguma coisa que está no futuro, eu não posso deixar de trabalhar, eu não posso deixar de estudar, de viver, de fazer minha atividade física e por aí vai. Então, está prejudicando o meu hoje, então tem alguma coisa nesse futuro aí que está um pouco desajustado. São 2h49, infelizmente já estamos caminhando para o final dessa entrevista, um bate-papo muito bacana, o tempo passa rapidíssimo, não é? Passa muito rápido. Ô, Beatriz, para a gente encerrar, que dica você dá para aquela mulher, para aquele homem que é ansioso? Que dica você dá para ele aplicar, para ela aplicar no dia a dia, para não acabar, mas reduzir muito os problemas que a ansiedade pode causar? Certo. Problemas nunca vão acabar. Então, a ansiedade, por ser natural, também não. A primeira dica e mais importante está prejudicando a sua vida, procure tratamento. Nós estamos aqui, psicólogos, psiquiatras, para ajudar as pessoas a viverem de forma leve e saudável. E o que eu busco trazer para cada um que está assistindo agora não associe a ansiedade como algo ruim. A ansiedade não é algo ruim, totalmente desagradável, tenebroso, e eu preciso evitar e controlar a todo instante. É algo que é possível viver com ela de forma saudável. Quando a gente está apaixonado e vai encontrar a pessoa amada que fica com borboletas no estômago, a gente pode chamar isso de ansiedade, não é? Claro. E é uma coisa boa. Claro, sim, é uma coisa boa. Né? Quando a gente vai conhecer alguém, quando a gente vai numa entrevista, numa viagem, eu tenho uma expectativa, uma ansiedade por aquele momento. Agora, se eu deixo, como eu te falei, de comer, de trabalhar, de fazer tudo, aí passa a ser prejudicial. É natural essa ansiedade, eu nunca fiz aquilo, né? Então é natural que isso aconteça. Legal, são 2h50. Beatriz Viana Gurgel, psicóloga, especialista em psicologia da saúde e hospitalar. Beatriz, aonde o pessoal pode encontrar você? Tem redes sociais? Tenho. O meu @ é psibeatrizviana, com 2 N's, na rede social. E aqui em Curitiba eu trabalho na clínica ITC, no Água Verde, Instituto Terapêutico de Curitiba. Tá certo. Beatriz Viana Gurgel, muito obrigado pela sua a você. presença. Como é que chama o pessoal que está com você aqui no estúdio? A Quem Cláudia, é? coordenadora da clínica, e meu namorado, Thalisson, está aqui também. Thalisson, Cláudia, obrigado pela presença, viu? Muito obrigada. Beatriz, obrigado pela gentileza de atender o nosso pela convite. oportunidade. O espaço está sempre aberto para você, tá bom? Obrigada. Lembrando que você que pegou a entrevista pela metade ou quer enviar esse conteúdo para alguém, quer mandar pelo WhatsApp, quer compartilhar aí nas redes sociais, o nosso podcast já vai estar com essa entrevista. É só você acessar paranaeducativa.pr.gov.br, acessa o site, no rodapé da página tem lá podcast. Você clica lá, seleciona o Chá com Pimenta e essa entrevista completa vai estar à sua disposição, tá bom? Para ouvir quando e onde quiser. Agora faltando 9 minutos para as 3 da tarde.